Todos nós temos crenças, sejam elas crenças que vão nos levar para frente ou crenças que vão nos impedir de fazer alguma coisa, chamado crenças limitantes. E essa é uma delas, né? Dirigir não é para mim, não deixa de ser uma crença limitante. Por que uma crença limitante? A pessoa ela conclui isso por uma sequência de evidências que ela viveu e que alguma situação que ela viveu, por exemplo, uma sequência de erros, talvez um trauma, um acidente que ela participou, que sem querer ela causou, ela pode chegar a essa conclusão de que dirigir não é para ela. Dirigir não é para mim. As pessoas conseguem, as pessoas se desenvolvem, mas essa não é a minha praia. São 3 pilares que sustentam todo bom motorista: técnica dominada, memória e controle emocional. Aqui neste podcast eu vou te mostrar aonde deve estar o seu foco. Porque quando você foca para melhorar aquilo que você ainda não tem controle, os resultados vêm com toda certeza. Porque o fato é o seguinte: o medo passa, mas o motorista fica. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao podcast Dirigir Transforma. Aqui nós discutimos as melhores estratégias para você fazer o seu Drive in 7 Days, ou seja, em como se transformar em uma motorista independente em 7 dias consecutivos. Eu sou o Del de Paula. Eu sou Jennifer Zoelli. Eu sou o Michael Martinez. E o tema de hoje é: dirigir não é para mim. Nossos ouvintes que estão em casa, Michael, muitas vezes pode ter se perguntado ou afirmado isso, né? Dirigir não é para mim, enfim. O que leva uma pessoa a chegar a essa conclusão, esse entendimento ou essa aceitação de que, olha, eu não consigo dirigir não é para mim? O que está por trás disso? O que leva a pessoa a chegar a esse ponto? Todos nós temos crenças, sejam elas crenças que vão nos levar para frente ou crenças que vão nos impedir de fazer alguma coisa, chamado crenças limitantes. E essa é uma delas, né? Dirigir não é para mim, não deixa de ser uma crença limitante. Por que uma crença limitante? A pessoa ela conclui isso por uma sequência de evidências que ela viveu e que alguma situação que ela viveu, por exemplo, uma sequência de erros, talvez um trauma, um acidente que ela participou, que sem querer ela causou, ela pode chegar a essa conclusão de que dirigir não é para ela. Dirigir não é para mim. As pessoas conseguem, as pessoas se desenvolvem, mas essa não é a minha praia. Não é para mim. Então a pessoa coloca isso, ela compra essa ideia que ela mesma formou dentro da cabeça, então surge uma crença limitante. Só que é importante a gente ressaltar que não passa de uma crença limitante. Não existe dirigir não é para mim. O que existe é uma preparação. A gente precisa entender o seguinte: todos nós temos capacidade para desenvolver novas habilidades. E uma vez eu estava estudando especificamente sobre a capacidade que nós temos de processamento e armazenamento no neocórtex, que é uma parte do cérebro que é classificado como a memória de longo prazo. Quando a gente está falando de aprendizado, de estudo, de aprender novas coisas, o neocórtex é como se fosse o HD do nosso cérebro, ali que é armazenada as habilidades que a gente aprende e perdura ali por longo prazo. E estudando sobre essa parte do cérebro, procurando entender um pouco mais, eu tive acesso a algumas informações que me deixaram realmente impressionados. Por exemplo, pesquisadores fizeram, algum tempo já atrás, fizeram um cálculo para tentar analisar qual que era a capacidade de armazenamento e processamento que existe no neocórtex humano. E eles chegaram a uma conta de que a capacidade de armazenamento e processamento que um neocórtex humano tem é o equivalente a mais ou menos 5.000 computadores ligados em rede, ligados entre si, trabalhando em conjunto.
Então olha que fantástico. O nosso neocórtex, que está aqui, o cérebro está num volume de 1,5 litro aqui dentro do nosso crânio, é o equivalente à potência de 5.000 computadores trabalhando em conjunto. O que isso quer dizer para mim, para você que está nos ouvindo? Que todos nós, lá no fundo, temos a potência, a capacidade de se transformar em um gênio. Nós temos essa capacidade. Eu tenho, você tem, a Jennifer tem, você que está nos ouvindo tem, porque todos nós temos a mesma estrutura biológica de formação. Você tem um cérebro, eu tenho, todo mundo tem. Então, 5.000 computadores. É fantástico. E se você, olha que curioso, se você entrasse num ritmo de estudo, onde você estudasse 10 horas por dia, e qualquer tema, estudasse qualquer coisa, 10 horas por dia, por todos os dias da semana, inclusive sábado e domingo, por todas as semanas do ano, e por todos os anos da sua vida, sabe quanto tempo levaria para esgotar a capacidade de armazenamento e processamento que nós temos no neocórtex? Aproximadamente 400 anos. Nesse ritmo incansável e infalível. Se você não falhasse nenhum dia, se você não desistisse nenhum dia, não pulasse nenhum dia, não diminuísse nenhum dia, mais ou menos 400 anos é o tempo que levaria nesse ritmo de estudo para que se esgotasse a capacidade de armazenamento e processamento que nós temos no cérebro. Isso levando em consideração que ninguém tem essa rotina, né? Nem mesmo quem é universitário, ninguém tem essa rotina de estudar 10 horas por dia, inclusive sábado e domingo. Então, quanto que a gente acaba usando nessa situação? Porque se a gente não consegue nem chegar a 10 horas por dia nesse estudo incessante, quanto aproximadamente que atualmente nós usamos do nosso cérebro? É onde muitos estudos a gente vê falando, apontando às vezes que a gente não chega a usar 10% da capacidade que tem no nosso cérebro. Por quê? Por questão disso. Porque se você conseguisse viver 100 anos nessa rotina, você ainda com certeza morreria usando 1/4 da capacidade do seu cérebro. Mas qual que é o grande problema? O problema se concentra no seguinte: tudo que a gente compra, um eletrodoméstico, um eletroeletrônico, um carro, tudo que a gente compra vem com um manual de instrução. Só que o nosso cérebro, ele não vem com manual de instrução. E muitas pessoas, por obviamente não ter um manual de instrução de como funciona o nosso cérebro, as pessoas não sabem usar essa máquina fantástica para entender o processo de aprendizado e conseguir aprender de fato. Então, quando você consegue entender como que o nosso cérebro aprende e começa a usar técnicas de aprendizado eficiente, que você consegue efetivamente levar uma habilidade nova, recém-aprendida, para a memória de longo prazo, aí você consegue ter acesso a novos horizontes. Porque, de fato, você está conseguindo aprender. Quando você se depara com uma sequência de erros incessantes, você tende a pensar, acreditar que você não é capaz, mas muito pelo contrário. A capacidade eu tenho, você tem, ele tem, quem está nos ouvindo tem, só basta saber explorar e usar as ferramentas que nós temos ao nosso favor. Então, a capacidade do nosso cérebro é fantástica. A gente só tem que saber preencher ele de informações da forma correta. Maico, a gente percebe dois tipos de crença limitante nesse sentido, né? Em dois perfis. Aquela pessoa que ainda nem começou a tirar a carta, nem sabe o processo, né? Eu mesmo já fui uma pessoa assim, já passei por esse processo de crença limitante, onde eu acreditava que eu jamais iria conseguir dirigir um carro, porque achava os espaços muito apertados, aquele movimento, como que as pessoas conseguiam andar em alta velocidade ali, umas perto da outra e não colidir, né? Então aquilo na minha cabeça não era muito bem claro, e aquilo já começava a criar um conceito, né, daquilo, uma crença limitante que eu não conseguiria dirigir sem antes conhecer todo o processo, sem passar por
por uma instrução, sem ter um instrutor, enfim. Aquilo já ancorou na minha cabeça e muitas vezes isso já bloqueia pessoas até mesmo de dirigir, querer tirar uma carta, né? De querer passar pelo processo de autoescola e tentar tirar habilitação. E existe aquelas outras que conseguem dirigir, elas conseguem aprender a dirigir o carro, tanto que elas passam no exame. Só que depois que eles estão com a carta em mão, elas começam a errar, começam a sentir muito medo, insegurança e chegam numa conclusão que não é para elas. A gente vê dois perfis diferentes nesse caso, né? Qual que é o principal fator disso? Porque eu acredito que seja diferente de um para o outro. Seria o caso da formação, por exemplo, no caso da pessoa que dirigiu e tirou a carta. Seria a formação, a estrutura dela que leva ela a isso, né? Porque ela já teve um conhecimento técnico, de certa forma, ela entende assim, eu teria que dirigir, porque eu tô habilitado. Em contrapartida, aquele que nem começou, já começa a se auto-sabotar, né? E gerando essas crenças, né? Sim. Eu enxergo até um terceiro perfil, né? Aquela pessoa que nunca tentou tirar a habilitação, ela tem a crença limitante antes mesmo de entrar em contato pela primeira vez com o veículo no banco do motorista. Isso é um tipo de pessoa. Tem a pessoa que tenta, vai para o processo de habilitação, vai para a autoescola e não consegue. E geralmente essas pessoas são as que mais se sentem evidenciadas que elas não conseguem, porque a gente vê muito caso de pessoas reprovando 7 vezes, 8 vezes, e é um absurdo o jeito que a gente vê essas pessoas reagirem a esse montante de reprovas, que é como se fosse um tapa na cara de verdade, da realidade, dizendo para ela que você não consegue, você não é capaz, dirigir não é para você, você já tentou 5 vezes, você já tentou 7 vezes, 8 vezes. Esse é um segundo tipo de situação, um segundo tipo de pessoa. E tem o terceiro tipo de pessoa, que são as pessoas que conseguem habilitação, a CNH, carteira de motorista, mas quando chega na parte do enfrentamento, desenvolver, continuar o processo evolutivo, elas sentem essa limitação e concluem que dirigir não é para ela. Mas por quê? Né? Por que surge isso em cada uma dessas 3 tipos de pessoas diferentes? O primeiro tipo de pessoa, que é aquela pessoa que nunca entrou em contato, nada mais é do que uma ansiedade, né? Ela está pensando, está preocupada demais, sem antes ter tido acesso àquela experiência para poder ter situações, dados para julgar a situação, se realmente ela consegue desenvolver ou não consegue. Então, para você que nunca entrou em contato com um veículo e conclui já antecipadamente que dirigir não é para você, permita-se tentar, permita-se errar, permita-se acertar. E dirigir é para todos nós, dirigir é maravilhoso, é muito bom, é um prazer que todos nós temos o direito de poder desfrutar. É uma independência, né, que a pessoa conquista de repente precisa ir no mercado, qualquer situação, ou levar um filho no médico. É uma independência que conquista sem igual, né? E eu acho interessante, por exemplo, eu tenho uma filhinha, nesse momento ela está com 4 meses de idade. 4 meses. E às vezes a gente tá ali de boa, tranquilo, tá com ela no colo, aí de repente a gente vai lá, coloca ela um pouquinho no bebê conforto, e ali ela fica por algum tempo. Depois de uns 30 minutos que ela consegue ficar ali naquela situação, a gente percebe que o humor dela já começa a ser prejudicado, porque ela não consegue sair dali. Ela não consegue, ela não tem ainda liberdade porque ela não chegou nesse ponto de desenvolvimento, mas ela vai chegar, de sair gatinhando, sair andando pela casa, dar um rolê dentro de casa. O fato dela estar, entre aspas, presa dentro dela mesma, porque ela não consegue ainda andar, não consegue gatinhar, a gente vê que isso desde pequeno já não é para nós. Ficar preso, não ter essa autonomia de poder ir nos lugares. Como que isso se aplica na nossa vida adulta? Você sempre depender dos outros. Você sempre depende ou de transporte público, ou de motorista de aplicativo, ou do marido, ou do filho, de um parente, de um amigo. E
isso te limita. Na sua felicidade, inclusive. Porque todos nós nos sentimos um prazer enorme em simplesmente você poder... eu preciso resolver esse problema, eu preciso ir no supermercado, eu preciso ir buscar meu filho na escola, eu preciso fazer alguma coisa, você pega o carro e vai. Né? Então, na primeira pessoa, no primeiro tipo de pessoa é isso, é uma ansiedade. A pessoa precisa se permitir, tentar e fazer, enfrentar, viver aquela experiência. No segundo tipo de pessoa, o problema aí pode ser 2, basicamente. E nem tanto necessariamente chega a ser um problema. Mas um dos pontos que vai influenciar, obviamente, é a formação do condutor. Como que ele está sendo instruído, como que ele está sendo formado, entra naquelas variáveis que eu já citei nos episódios passados, que você pode ter, a autoescola pode estar colocando para você cada dia um instrutor diferente, cada dia um veículo diferente, uma questão que às vezes a pessoa pode surgir na cabeça. Maicon, vamos lá, o autoescola tem 2 carros exatamente iguais, são 2, vamos usar o exemplo que a gente tem, Gol. São 2 Gols do mesmo ano. Se eu der aula com um e depois com o outro, são 2 carros idênticos. Você olha externamente, não há diferença. Para o aluno, existe diferença? Para o aluno existe diferença. Para nós que já tem o hábito de estar dirigindo, não mais. Mesmo assim, a gente estranha um pouquinho na hora que pega. Mas para o aluno tem um pouco de diferença, porque às vezes um já está mais gasto, o outro está menos gasto. Sim, tem total diferença. Por exemplo, vamos citar a embreagem. A embreagem, ela, conforme você vai usando e o sistema, o conjunto todo vai desgastando, chegando mais próximo, cada vez mais próximo da manutenção, o ponto da embreagem vai subindo. Quanto mais desgastado está o conjunto, mais próximo da manutenção, o ponto da embreagem fica mais para cima. Quando você troca, o ponto da embreagem fica mais lá para baixo. Então, se um carro se um Golzinho rodou 30 mil quilômetros e o outro rodou 80 mil, são momentos de desgaste que eles estão diferentes. Para o aluno que está ali tentando aprender, tentando assimilar, o ponto então está mais ou menos aqui. Cada dia você coloca um carro diferente, por mais que o carro pareça igual, isso faz diferença. Mesmo porque o aluno tem pouco tempo de aprendizado dentro do processo de habilitação também, né? Isso, depois que a gente já vira expert, você precisa apenas alguns segundos para se adaptar a um novo carro. Né? Às vezes você pega um carro de um amigo, por exemplo, numa situação que é necessária, você vai lá, pisa na embreagem, solta, achou o ponto, pisa, solta, achou o ponto, pronto, acabou. Você já se adaptou. Mas num processo onde a pessoa está tentando fazer a assimilação de tudo que ela está aprendendo, isso muda. E às vezes a autoescola muda o carro do aluno no dia do exame. E isso, com certeza, vai trazer alguma mudança, alguma experiência ali negativa. E tem outra questão também, durante a formação do candidato. Tem autoescola que marca uma aula hoje, uma aula daqui 15 dias, a outra aula dali 30 dias, 20 dias, com um intervalo, um espaçamento enorme. E se a pessoa precisa de uma constância um pouco mais próxima entre os intervalos, um intervalo menor, isso vai fazer total diferença, porque cada dia de aula vai ser como se fosse o primeiro dia de aula. E o candidato nunca evolui, porque ele precisa de uma constância, ele precisa de uma pegada diferente, de uma atenção diferente. E se isso não acontece, com certeza isso vai prejudicar o aluno no processo de desenvolvimento. Isso dentro da formação, dentro do processo de autoescola. Mas existe uma outra situação que eu citei que talvez não necessariamente seria um problema, que é a própria velocidade de aprendizado do aluno. Né? Nós falamos em outro podcast também, cada um de nós temos uma velocidade de aprendizado e a gente precisa aprender a entender e a respeitar a nossa própria velocidade de aprendizado. Então, se você às vezes precisa de um pouco mais tempo para absorver e você está no processo de tirar a habilitação e não está conseguindo, você tem que, primeiro, ter certeza que essas lacunas, essas falhas que eu citei logo antes, não estão acontecendo com você.
Você tem que alinhar isso com a autoescola. Olha, eu preciso sempre um instrutor, sempre um veículo, eu preciso das aulas com espaçamento, não pode ser 15 dias, né? Entrar num consenso e tendo esse ritmo, essa pegada, o instrutor vai conseguir te avaliar melhor no seu desenvolvimento e lá no final, se você estiver apresentando dificuldades, ele tem que conseguir quantificar as aulas que você vai precisar ainda fazer para conseguir obter o aprendizado necessário. Nada disso estando alinhado, isso que é onde interfere no que você citou da segunda situação, influenciando em reprovas que na verdade não seriam nem necessárias, mas pode acarretar nessas reprovas, colocando na mente do aluno que ele não consegue, porque vai lá, tem a primeira reprova, já surge um bloqueio, mas a reprova não necessariamente deveria acontecer, às vezes são fatores, como você citou, que pode estar interferindo, que pode estar levando a isso, mas não que a pessoa não consiga, pode ser esses fatores que estão interferindo. Sim, com certeza. E tem outro problema também. Às vezes a pessoa está ali, dentro daquela autoescola, no dia do exame, essa pessoa vê outros alunos da mesma autoescola passando no exame. Isso trabalha contra ela? Eu acredito que sim. Com certeza. Porque a pessoa vai se questionar, poxa, se ele consegue, por que eu não consigo? O problema está em mim. Aí começa a formação, a estruturação dessa crença limitante. Dirigir não é para mim. Só que na realidade, existem pessoas e pessoas. Tem pessoas que vai tirar a habilitação, vai para a autoescola e fazer 20 aulas é um saco. Porque a pessoa às vezes já aprendeu a dirigir, ou com o pai, numa fazenda, ou com a mãe, com o avô, dirigir a trator. A pessoa chega ali, você só explica como que é, tal. É assim que vai acontecer lá no dia. Vai para o exame, a pessoa passou. Beleza, mas isso não significa que aquela autoescola, aquele instrutor teve uma boa formação do zero para aquela pessoa. Pelo contrário, ela já veio formada, só precisou lapidar. Então, não significa que o outro está conseguindo, que você é incapaz, que você não consegue. Então, existem muitas variáveis. E a questão aí é justamente alinhar tudo isso, todos esses problemas, para que você entenda a mensagem aqui que você é capaz, sim. Você é capaz, porque você tem a mesma estrutura biológica cerebral do que eu tenho, do que um japonês tem, que um norte-americano tem, ou todo ser humano tem. E o terceiro tipo de pessoa, a terceira situação, é quando a pessoa já está habilitada e ela não consegue dirigir apesar de estar habilitada. Ela coloca essa crença na cabeça. Não, dirigir não é para mim. Dirigir. Por que isso acontece? Respondendo a sua pergunta, para quem está nos ouvindo, a gente gravou um podcast específico falando sobre essa situação, né, com o tema. Se você procurar aí no canal, vai estar aí. Não consigo dirigir sozinho. Para quem já está habilitado e não consegue dirigir sozinho, é mais ou menos a mesma coisa, né? Dirigir não é para mim, não consigo dirigir sozinha, são crenças limitantes. Então, só que esse outro podcast, ele aborda bem mais profundo sobre esse terceiro ponto, né? Bem mais explicativo. Exato, ele vai explicar tudo desde a formação da crença, por que isso acontece, quais são as variáveis que estão envolvidas nesse processo, e é bem interessante entender o porquê que você não consegue dirigir sozinha, ou o porquê que você acredita que dirigir não é para você. Então vai lá, assiste esse episódio que você vai ter conteúdo de valor lá para você. Você citou esses 3 perfis, né? Ou 3 situações. Eu tinha enxergado só 2, né? Mas na verdade são 3. Então a pessoa que está no processo querendo tirar a carta, mas ela nem iniciou, ela já tem medo, né? Já tem algumas crenças limitantes, ela acha que ela não vai conseguir, dirigir não é para mim, porque isso já aconteceu comigo, inclusive, quando eu pensava em tirar a carta, eu achava impossível dirigir no meio daquele monte de gente, né? E até mesmo tipo uma autoescola. Tem aquele perfil que está ou situação que a pessoa está ainda aprendendo com o instrutor, está no processo de formação na autoescola antes do exame, e tem aquela que já tirou carta, já passou pelo exame e conseguiu aprovação. Nós observamos que são várias variáveis que tendem a bloqueá-las, né? Você citou
há alguns exemplos aí atrás, né? Como, por exemplo, tem uma autoescola onde que ela tenha uma forma de ensino bem ajustada, bem afinada para o aluno, né, onde que ela possa ser adequada às necessidades do aluno. Enfim, entre a pessoa, naquele processo de aprendizado, ela ter uma autoconversa consigo mesmo, dela entender o que está acontecendo, né? Mas não necessariamente todas essas pessoas conseguem entender o seu problema, né? Porque são muitos problemas e às vezes é um específico e ela não identifica aquilo, né? Então nesse processo de identificar o seu problema, não necessariamente elas vão identificar o problema e nem são obrigadas a identificar, simplesmente olham para si e falam, eu não consigo, dirigir não é para mim, né? Existe um padrão, um modelo específico, onde que independente do problema identificado, simplesmente eu não consigo dirigir. Existe um modelo específico de ensino que pode abranger, ajudar todas essas formas de bloqueio e ajudar essas pessoas nesse sentido? Quando a gente está dirigindo qualquer veículo, existe uma coisa chamada ponto cego. Pontos cegos são partes específicas do carro, do veículo, do ônibus, seja qual for, que você, se estiver alinhado exatamente com o veículo ali naquele ponto cego, você não consegue enxergar um motoqueiro, um carro que esteja passando, e muitos acidentes acontecem justamente pelo ponto cego, porque de fato é um ponto cego. O carro não é uma bolha de vidro transparente, né? Ele tem partes ali, colunas, são pontos cegos que, se alinhar o momento, a situação, a velocidade do outro, tudo certinho, você de fato não enxerga um motoqueiro, e aquilo pode causar um acidente por causa do ponto cego. E quando se trata do diagnóstico de pessoas que têm essas dificuldades e esses bloqueios quanto a dirigir, é comum que essas pessoas também tenham pontos cegos nesse próprio diagnóstico, em não entender especificamente exatamente qual é a causa do problema que alimenta com que ela tenha aquele bloqueio cada vez mais forte, cada vez o afastando mais da vontade de dirigir. E sim, existe um modelo de ensino, inclusive o Drive Memory, que é o que a gente aplica nos nossos clientes, nos nossos alunos, é uma metodologia pensada justamente para ajudar qualquer tipo de pessoa que não consegue dirigir e tem o desejo, a vontade, a gana, a força de vontade de realmente querer dirigir. E do zero até, de fato, dirigindo mesmo. Então a pessoa chega, o aluno no caso, né, geralmente a pessoa que está habilitada, ela chega até vocês e diz, eu não consigo dirigir. Então vocês desenvolvem primeiro a própria metodologia em si, por si já consegue identificar o problema da pessoa, fazer ela enxergar, né? A própria metodologia faz ela enxergar o seu problema e trabalhar de forma específica, abrangendo todas as áreas para ficar afinada e elas trabalharem junto na evolução da motorista. Sim, a metodologia, a gente aconselha sempre que aquela pessoa, aquele aluno, aquele motorista, consuma essa metodologia por completo. Não necessariamente de forma específica, eu tenho uma dificuldade. Por mais que a pessoa ache que ela não tem um ponto cego, por mais que ela acredite que a sua limitação, a sua dificuldade é específica, a gente aplica a metodologia por completo. Porque entra naquela questão de, às vezes é necessário desconstruir para construir. Então, se a pessoa entende que algo que ela aprendeu está correto, quando de fato não está, então a aplicação completa da metodologia Drive Memory, Dirigir Transformer, que vai fundamentar os 3 pilares de um bom motorista, técnica, memória e gestão emocional, vai garantir com que essa pessoa elimine esses pontos cegos e consiga de fato enxergar aquilo que estava impedindo em qualquer um desses 3 universos, seja de como ela trata com o carro, seja de como ela trata consigo mesmo, no sentido de direção e no sentido de aprendizado, no sentido de gestão emocional. Sim, e nesse processo é muito importante também, à medida que elas olham para si e elas entendem, pensa assim, dirigir não é para mim.
talvez elas estão colocando o patamar de dirigir num nível muito elevado, né? Mas na verdade é apenas uma crença limitante, porque elas são capazes, né, de dirigir, e a técnica, a metodologia do Memory Drive prova isso, tem provado. Seria importante elas trabalhar a autoestima dela, Maico. Por exemplo, estudando casos de pessoas conhecidas que passaram por superação de coisas difíceis de serem executadas e elas conseguiram alcançar o resultado, né? Sim, existem alguns exemplos, mas antes da gente abranger esses exemplos de pessoas que têm um modelo mental, um mindset que consegue evoluir, transpor as barreiras, conta pra nós como que foi. Nada melhor de que ouvir de quem vivenciou uma experiência. Conta pra nós qual que era a sua forma de pensar, como que você imaginava, o que te levava a acreditar que você possivelmente não conseguiria dirigir, mesmo antes de ter acesso a uma autoescola. Assim, no meu entendimento, à medida que eu andava no banco de passageiro, eu enxergava aquela movimentação, os carros. Primeiro vinha um perigo na minha cabeça, né? Eu sentia que aquilo era extremamente perigoso e o espaço era apertado e eu sentia que eu não era capaz. Eu pensava, era um auto-julgamento sobre a minha capacidade. Uma autossabotagem. Eu me sabotava. Eu acreditava que eu não seria capaz de dirigir meu carro ali sem causar um prejuízo, um dano. Só te cortando, pra quem não sabe o que é sabotagem, explica pra gente o que é sabotagem. A sabotagem é a pessoa enganar a si mesmo, né? Ela sabota os seus sonhos, os seus objetivos, ela começa a trazer pensamentos negativos que vão de contra aquele objetivo dela. Então ela começa a se sabotar, ela começa a achar pretextos e motivos subconscientemente, é o que a gente chama de crença limitante, né? Isso, a autossabotagem é a autodestruição. Quando a gente vê, por exemplo, em uma matéria de jornal, um avião de tal país foi sabotado. Significa que alguém entrou lá e plantou uma bomba lá, né? Sim. Agora, quando a gente faz a autossabotagem, é como se a gente mesmo implantasse essa bomba em nós mesmos. Então, você vivenciava isso naquela época? Sim, e eu dizia pra mim, eu procrastinei, porque eu já tinha condição aos 18 anos de tirar a carta e exatamente por causa disso, dessa autossabotagem, eu fui tirar somente com 21, começar o processo aos 21 anos, quer dizer, foram praticamente 3 anos perdido indo trabalhar de bicicleta, né? Era longe, eu ia de bicicleta na época e já poderia ir de moto, de carro, mas por causa dessa autossabotagem eu não conseguia. Mas chegou um certo momento que eu comecei a inverter isso na minha cabeça. Comecei a perceber, olhar, fazer automodelagem, né? Que a gente aprende no dia a dia da nossa vida em se comparar com outras pessoas. Poxa, se meu amigo dirige, ele tem o carro, ele dirige, por que eu não consigo? Isso, só fazendo um adendo, a modelagem, a comparação com outras pessoas, dependendo de como é feito, da situação que está sendo aplicada, ela pode ser boa ou ela pode ser ruim. Né? Então tem tipos de modelagem, só para você ficar ligado. E através da modelagem você começou a fazer essa comparação. Isso, eu comecei a me comparar com os amigos, né? Porque os amigos já dirigiam carro, às vezes me davam carona e aquilo começou a ficar meio angustiante para mim, porque muitas vezes até meus irmãos me cobravam isso, você já tirou carta e a gente já tirou carta e você não vai para autoescola tirar, o que tá acontecendo, né? Mas eu me sabotava, então comecei a comparar, eu vi eles dirigindo, eu falo, não é possível, eles dirigem, eu sou capaz também. Então essa comparação ela me ajudou a dar o próximo passo, que foi a atitude. Muitas vezes a autossabotagem ela nos prejudica mais no quesito de dar o primeiro passo, né? Começar, porque quando eu comecei, a primeira vez que eu fui para dentro do carro, comecei a dirigir, que eu vi que era possível aquilo, que eu comecei a entender tudo aquilo que eu não entendia, aí começou a cair por terra as crenças limitantes, aquilo que me limitava, né?
Então, nessa época, eu lembro que eu comecei a me espelhar também em pessoas que passaram por grandes superações, e hoje a gente tem grandes exemplos de pessoas que passaram por autossuperação, né? Que enfrentaram desafios e conseguiram vencer. Muitas vezes, lá no começo, eles acreditavam que não eram capazes, né? A gente tem exemplo até assim na própria Bíblia, né? A própria Bíblia fala a respeito de muitos profetas de Deus, eles eram determinados por uma missão e eles falavam, eu não sou capaz, né? Você vê que isso é há muito tempo. Desde lá de trás. Eles diziam, eu não sou capaz. Jonas foi um exemplo, né? O próprio Moisés, que levou uma nação. Imagina um homem levar uma nação de tantas pessoas, durante 40 anos cuidar dessas pessoas, e ele achava que ele não era capaz disso, né? Ele dizia, eu não sei nem falar direito, né? No entanto, Deus habilitou e deu capacidade para ele, e essa capacidade de dirigir um carro, Deus também colocou em nós, né? Isso está em nós. Tanto que são milhões de pessoas, bilhões de pessoas na face da Terra que conseguem dirigir o seu carro, né? Muitas vezes enfrentando superações, medo. Medo faz parte. Eu tive medo, tenho certeza que vocês, em determinado momento, teve medo também. Mas a questão é como nós olhamos para a situação. Nós temos que buscar inspiração em grandes exemplos, pessoas que superaram, porque a gente começa a aplicar automodelagem e começa a enxergar que é possível a gente se desenvolver. Porque o ser humano é evolutivo. Como eu disse, ele já colocou em nós a capacidade, né, de raciocínio. Nenhum animal, se a gente pegar um animal e colocar, vou te ensinar a dirigir. Impossível, mas nós, seres humanos, e nesse caso que a gente vê as mulheres que têm a carteira de motorista, já provaram que são capazes, né? A questão é o que vem depois. Talvez falta algum ponto específico, ela identificar nela o que está faltando para mim. Às vezes ela não consegue identificar. E entra muito a questão, a metodologia, por exemplo, o modelo aplicado do Drive Memory, né? Sim. E falando ainda um pouco da sua situação, então você iniciou a partir da automodelagem e começou a fazer, de certa forma, um questionamento. Você começou a se questionar, poxa, por que eles conseguem, por que eu não consigo, algo do tipo? Sim, questionamento começou a vir à tona, né? Poxa, daqui a pouco, na época eu não namorava ainda, né? Não, nessa época eu já namorava, é verdade, eu já namorava. E uma coisa que eu pensava, poxa, eu namoro, quero sair com a minha namorada, a gente tem que sair de ônibus, né? Aquilo pra mim era muito chato, vamos dizer assim. Então eu preciso tomar uma atitude. Às vezes minha mãe vai no mercado, na época a gente não tinha carro, tem que trazer uma compra, tem que esperar eles trazer. Então eu comecei a enxergar algumas coisas que eu estava ficando limitado por causa de não dirigir. E vi as pessoas em volta, os amigos dirigindo e eu não, eu estava ali bloqueado, não conseguia por causa exatamente desse medo, dessas crenças limitantes. Então eu comecei a gerar questionamentos e gerar exemplos. Questionamentos e exemplo. Eu me questionava e exemplo. Por que isso foi importante? Porque me levou para o próximo passo, que foi exatamente, eu vou entrar numa autoescola, eu vou pagar e vou começar, porque se eu não começar, não der o próximo passo, eu não vou conseguir enxergar se realmente eu sou capaz de dirigir ou não. Isso não significa que eu passei a enxergar que eu era capaz, ainda levou-se um tempo, a crença começou a ser quebrada a partir do momento que eu comecei a ver os primeiros resultados. Sim, e é interessante, esse processo de questionamento, ele faz parte de técnicas de gestão emocional, né? Tem uma técnica chamada a mesa redonda do eu, onde você começa a fazer um questionamento consigo mesmo, né? Sobre as dificuldades. Por exemplo, eu vou citar uma experiência que eu passei. Eu lembro quando eu estava recém-habilitado, quando eu fui pegar, uma das primeiras vezes que eu fui pegar rodovia, dirigir na rodovia, eu me lembro que em uma das situações eu estava transitando numa rodovia de mão dupla, sentido duplo de circulação, e não tinha aquela divisão de canteiro central, né? Então, na faixa da direita ia carro, na faixa da esquerda vinham os veículos no sentido contrário. E um acostamento, indo para Minas, tem muito essas pistas simples, né? Sim.
E eu tinha e tava à noite, eu tinha um problema. Quando os faróis dos veículos que vinham no sentido contrário batiam no meu rosto, causava aquela cegueira momentânea de você conseguir enxergar as coisas que estão mais longe. E eu começava falando, como que eu estou dirigindo numa rodovia à noite, sem conseguir enxergar direito o caminho, o trajeto que eu tenho que seguir, por causa do ofuscamento que está sendo gerado na situação aqui dos veículos que estão vindo no sentido contrário. Como que eu vou dirigir? Aí eu comecei a raciocinar. Eu falei, pera lá. Esse problema não sou só eu que vivo. Muito provavelmente muitas outras pessoas devem se questionar da mesma forma e lidar com a mesma situação. Quais são os recursos que eu tenho aqui nessa situação? E eu me lembro que eu enxergava apenas uns 10, 15 metros à frente, quando o veículo estava bem próximo, o veículo do sentido contrário, eu consegui enxergar apenas uns 10, 15 metros da faixa do acostamento do meu lado direito e uns 10, 15 metros da faixa que dividia os dois sentidos ali do meu lado esquerdo. E eu pensava, pera lá, se eu ficar olhando para frente, onde eu não estou enxergando nada, como que eu vou ter certeza que eu estou indo na direção certa? Porque se houver uma leve curva, eu posso de repente entrar ou na contramão ou na terra, no acostamento. Como que eu faço? Como que eu procedo nessa situação? E eu usei o recurso que eu tinha. Eu comecei a questionar. Se eu olhar só para a faixa, que tenha 10, 15 metros de visibilidade aqui na minha frente, o que vai acontecer? Porque a faixa é a única coisa que me guiava naquele momento. À noite, você não enxerga o que está à frente, porque tem um farol muito claro no seu rosto. Mas a faixa você enxerga um pedaço. Falei, se eu olhar só para a faixa e manter pertinho da faixa, de uma coisa eu vou ter certeza, eu não vou entrar na contramão. Tá, mas e aí? Será que eu posso confiar na faixa? Aí é um outro questionamento. As vias, elas são feitas por qualquer tipo de pessoa? Qualquer um pode chegar lá e fazer uma pista? Falei, não. Muito provavelmente é feito um estudo que tem que caber o veículo aqui dentro do espaço da faixa, independente se for um caminhão, se for um ônibus, tem que caber também. Existe toda uma engenharia de trânsito para você poder, para que eles possam criar as rodovias, as vias, tanto dentro da cidade quanto fora. Falei, então faz sentido. Se eu me nortear, se eu não entrar na contramão, já tá ótimo, eu vou conseguir sobreviver. E eu me norteava. Sempre que vinha 2, 3 veículos assim, um muito próximo do outro, no sentido contrário, que aumentava o ofuscamento, o meu norte era aquela faixa, onde eu passei a confiar na faixa por entender, num processo de questionamento, que aquilo ali era feito por engenheiros, que eram calculados e não eram feitos de qualquer forma. Então, através de um processo de questionamento, eu consegui entender que eu poderia, nessa situação, confiar ali na faixa, que eu não iria entrar nem no mato e nem na contramão. Então olha como que é importante às vezes a gente racionalizar e questionar aquela dificuldade, aquela limitação que a gente tem para tentar encontrar uma saída. E sempre vai ter uma saída, né? Sim. As perguntas são... Esse questionamento, as perguntas, as questões são importantes porque elas precisam de uma resposta, né? Então, quando você faz essas perguntas objetivas e começa a chegar ao raciocínio, te leva a um raciocínio, né? Quer dizer, a pessoa começa a chegar a um autoentendimento da situação, o que aconteceu com você, o que aconteceu comigo, os questionamentos, porque a gente tende a nos sabotar, né? É do ser humano isso, mas o questionamento e a comparação ajuda muito a pessoa a se enxergar onde ela está, realmente, é onde ela quer chegar, e ela começa a se espelhar, a se automotivar, né? Porque ela começa a ver que ela é capaz, né? Porque a grande questão principal na sabotagem dos nossos sonhos aí é a gente acreditar no nosso potencial. Nós temos que acreditar que somos capazes, e está provado que nós somos capazes, né? Tantos exemplos aí de pessoas que superaram
não conseguiam dirigir e hoje dirigem normalmente. Então isso mostra que nós somos refém de nós mesmos, mas se nós trabalharmos, se utilizarmos técnicas específicas, nós vamos conseguir superar isso, né? E um exemplo, nós podemos citar aqui, que eu admiro muito, é de Nelson Mandela. A história dele é fantástica, né? Se alguém já teve a oportunidade de assistir o filme dele, um pouco da história dele, sabe do que eu estou falando. E quem nunca assistiu, fica uma dica aí para poder estudar um pouco. O estudo de caso de Nelson Mandela, ele nos eleva a um outro nível do que nós somos capazes de fazer e o que nós somos capazes de superar. É interessante porque nesse processo de se tornar uma motorista, muitas vezes envolve persistência, né? E Nelson Mandela é um exemplo maravilhoso nesse quesito. A gente sabe que ele tinha sonhos ideais ainda quando era jovem. Ele lutou na África do Sul, ele foi preso por uma minoria, mas estavam no poder, prenderam ele, e tudo que ele queria, na verdade, era um país unido, né? Ele queria um país onde que não houvesse diferença entre negros e brancos, e era uma coisa que acontecia muito, os negros sofriam muito na época. Ele ficou 40 anos preso numa cadeia que era numa ilha, inclusive, não tinha nem como fugir, né? Ficou isolado lá, e 40 anos de sofrimento, mas ele não desistiu dos seus sonhos. Muitas vezes a família dele chegava nele, amigos, e dizia para ele: desiste disso, olha, você tá aqui, faz 5 anos que você tá preso, né? Aí voltava, passava mais 5 anos, vinham outros amigos, imagina tudo que ele passou, né? Olha, já faz 10 anos, o país não mudou, continua. Você acha que com seus ideais você ainda vai daqui de dentro da cadeia, você vai conseguir mudar alguma coisa? Ele não desistiu, passaram-se 20, 30, 40 anos praticamente, e ele estava preso lá dentro, até que ele foi solto, se candidatou à presidência do país, se elegeu, né, e conseguiu chegar ao poder e transformar um país. A história dele é muito bonita, interessante. Ele conseguiu unificar uma nação que tem um potencial enorme. A gente sabe do potencial da África do Sul, como eles estão hoje em destaque no mundo, tanto em poder econômico, poder político, né? E tudo isso graças à persistência dele. O exemplo dele deixa claro para nós que tudo é possível. Imagina só, de um simples prisioneiro ali, jogado, abandonado como criminoso, né? Sair e chegar à presidência, alcançar a direção de um país, né? Em nenhum momento ele desistiu do sonho dele, em nenhum momento ele achou que ele não era capaz. Ainda governou, teve, se eu não me engano, foi 3 mandatos que ele teve, se eu não me engano. Acredito que Acho sim. que foi 3 mandatos que ele teve, e ele conseguiu unificar e, enfim, se tornou um exemplo no mundo, né? Muito admirável, se tornou um ícone, né, de exemplo para as pessoas. É muito importante a gente se espelhar em exemplos assim, porque faz nós nos enxergarmos onde nós estamos. Dentro de cada um de nós existe um Nelson Mandela, né? Só que os nossos sonhos às vezes são diferentes, as nossas barreiras são diferentes, às vezes o meu obstáculo é diferente. Talvez a minha África do Sul ser unificada seja dirigir, seja pegar meu carro e dirigir, né? Seja isso meu maior obstáculo. O exemplo dele nos fortalece para que eu vou persistir, eu vou até conseguir, porque o que divide uma motorista que não dirige, uma motorista que dirige normalmente com eficiência, é simplesmente ela acreditar nela, né? Ela acreditar nela. Se ela acreditar nela, é o primeiro passo, ela já andou 50%. Quando você acredita em algo, você já percorreu metade do caminho, né? Isso é muito importante para nossos ouvintes que estão em casa, que não estão dirigindo. Primeiro passo, acredite em si, acredite no seu potencial, na sua capacidade e busque exemplos para você se fortalecer. Porque é possível sim, amanhã você está numa condição diferente. Busque técnicas específicas, busque realmente quem se importa com você, quem realmente quer te ajudar, porque lá na frente você vai perceber que isso era tão pequeno que você vai se questionar: por que eu fiquei tanto tempo presa a isso, bloqueada, não conseguia dirigir? E você vai rir da situação, né? Foi o que aconteceu comigo em certos momentos na minha vida, e tenho certeza que vocês passaram por circunstâncias assim também, né? Como que eu gostaria de poder
ter começado antes esses desbloqueios, né? Sim. Essa desconstrução dessas crenças. E aproveitando o gancho que você falou de técnicas específicas, conteúdo nesse sentido, para as motoristas, para as pessoas que são habilitadas, têm a carteira tudo certinho em dia, tem o carro aí à disposição, mas têm dúvidas em como executar, nós temos também uma outra linha de conteúdo, de produção de conteúdo, que chama-se Descomplicando, aonde ali eu vou descomplicar tudo aquilo que está relacionado a dirigir um carro. Então, se esse conteúdo te interessa, vai lá, acessa o canal aí e você vai achar essa linha de conteúdo, tá lá nas playlists, aonde ali nós vamos tratar conteúdo técnico específico sobre tudo que está relacionado com o carro, com a execução, com a condução. Nós vamos falar de tudo, desde noção de espaço, saída, estacionamento, controle, domínio, visão, nível estratégico, tudo que estiver relacionado em movimentar o carro, a gente vai tratar nessa linha, nessa série Descomplicando. E eu lembrei de uma frase, agora acho importante citar, ainda nessa nossa linha de raciocínio. Eu aprendi uma frase que tem feito muita diferença na minha vida. E essa frase interessante que ela me tira de uma situação de coitadismo, né? Coitado de mim, eu não consigo isso ou aquilo, para eu sou capaz, eu vou fazer acontecer. É uma frase que o Michael conhece também, né? Quem quer dar um jeito, quem não quer dar uma desculpa, né? Sim. Depois que eu aprendi essa frase, eu percebi que tudo na nossa vida realmente é assim. Quem quer vai procurar meios, vai dar um jeito. Quem não quer vai dar uma desculpa. Então, a partir do momento que eu passei a me enxergar, que eu falar assim, eu não vou fazer porque eu não consigo, porque tá difícil, porque eu não tenho condição, eu não tenho recurso, eu não tenho dinheiro para isso, eu não tenho tempo, eu percebi que são apenas desculpas. Sim. São crenças limitantes que às vezes eu uso para me auto-sabotar e não permitir que eu entre numa evolução de algo na minha vida, né? Então é muito importante isso. Quem quer dar um jeito, quem não quer dar uma desculpa. Exato. Chega de desculpas, né? E tenha em mente que as habilidades que te trouxeram até aqui não são as habilidades que vão te levar para o próximo nível. Se você quer atingir o próximo nível, quais são as habilidades que você tem que conquistar e desenvolver para chegar lá? E quando você chegar lá, aquelas habilidades que te levaram até lá não são as habilidades que vão te levar para o próximo nível. Então é um processo de melhoria contínuo, constante. Bom, nós chegamos ao fim do nosso podcast Dirigir Transforma. Compartilhamos aqui algumas informações muito importantes e relevantes para quem acredita que não é capaz de dirigir, né? Fizemos respostas aqui específicas. Espero que de alguma forma possa ter ajudado nossos ouvintes. E você que gostou do nosso vídeo, foi relevante as informações para vocês? Clica no OK, dá um like pra gente, compartilhe esse vídeo, esse podcast, e também sugere aí temas para nós, que pode virar um tema aqui no podcast para ajudar vocês, tá certo? O podcast é feito com todo carinho para ajudar o máximo possível de pessoas, porque nós entramos nessa luta junto com vocês, nessa batalha. Nós estamos buscando ajudar e a transformar pessoas, mulheres especificamente, em motoristas eficientes e seguras. Certo? Então, obrigado pela atenção de todos. Eu sou o Del de Paula. Eu sou Jennifer Zoelli. Eu sou o Michael Martinez.